para o nosso principal destaque, como eu abordei aqui logo na abertura do programa, que é a crise no Ministério da Educação, que surgiu ao serem divulgadas palavras do próprio ministro Milton Ribeiro de que ele prioriza 2 pastores em relação às verbas que são liberadas para a educação no Ministério. Nós temos o áudio que foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo e a gente vai colocar agora para vocês acompanharem. A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Então, só para ficar claro, são palavras atribuídas ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, que até agora não negou a autoria dessas palavras, desse discurso. Ele cita o pastor Gilmar Santos, que é de uma igreja que se chama Ministério Cristo para Todos, uma igreja de Goiás, e também cita o pastor Arilton Moura. Mas, no áudio que vocês acabaram de ouvir, ele diz que a questão da prioridade das verbas é com Gilmar Santos, com o pastor Gilmar Santos, atendendo um pedido especial que teria feito o presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente vai chamar agora o nosso repórter em Brasília ao vivo, é o João Pedro Melo, que está com a gente, porque a pressão para que o ministro se explique na Procuradoria-Geral da República, no Congresso, é muito forte. Já há vários pedidos nesse sentido, diante da gravidade do que ele disse. Boa tarde, João Pedro. Como é que está a articulação da oposição em relação ao que disse o ministro? Oi, Adriana, boa tarde a você, ao Fábio, a todos que nos acompanham. Olha, com relação a essa questão, a gente já tem uma articulação muito grande da oposição, que entregou uma notícia-crime hoje já ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo Tribunal Federal trate desse tema. Até o momento, a gente teve também a expectativa de que o ministro se explicasse. Ele chegou no Ministério da Educação agora à tarde pela garagem, não falou com a imprensa e até o momento não deixou o prédio. A gente também está de olho nessa questão. No lado da Câmara dos Deputados, a gente teve também um pedido à Procuradoria-Geral da República. Esse pedido inicialmente tinha sido encabeçado pelo senador Alessandro Vieira, que era para a Procuradoria-Geral da República investigar essa questão e foi então chancelado ou referendado, vamos dizer assim, por parlamentares da Câmara dos Deputados. O deputado Ivan Valente também entrou com esse pedido para que a Procuradoria-Geral da República investigue o ministro e peça uma eventual punição caso sejam comprovadas irregularidades nesse áudio divulgado pelo jornal Folha de São Paulo e que é atribuído ao ministro Milton Ribeiro. Sim, João Pedro, os discursos que em dias assim em Brasília são muito quentes, eles sugerem a demissão do ministro? Em algum momento isso foi defendido claramente? Olha, por parte da oposição, sim, viu? A gente já teve várias pessoas ou vários membros da oposição dizendo que ele deveria, sim, ser demitido. O próprio senador Alessandro Vieira, quando tratou desse tema hoje mais cedo, destacou que o ministro Milton Ribeiro não tem capacidade para estar à frente da pasta da educação, que já tinha sido comprovada essa questão em outras vezes e que agora seria necessário, então, investigar se de fato haveriam irregularidades nesse ponto, ou nesses áudios que foram divulgados pelo ministro. Com relação a isso, a gente pode dizer sim, viu, Adriana? A gente teve pedidos de demissão. O ministro ainda não se pronunciou, o próprio Palácio do Planalto, ao ser questionado sobre esse pedido do presidente da República, disse que não sabia dessa questão e que, portanto, não iria comentar esse fato. A gente segue de olho também para tentar aí descobrir um pouco mais a respeito desse tema. Tá certo, João Pedro, muito obrigada pelas suas informações. Se tiver qualquer novidade sobre esse assunto, você nos acione aqui, por favor, no Entre Nós. Eu falei agora há pouco por telefone, Fábio, sim, com o deputado Sóstenes Cavalcante. Quem é ele? É um deputado que também é presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso, que representa 114 deputados e 11 senadores. E a informação dele é que ele teve contato hoje cedo com o ministro Milton Ribeiro, que nessa conversa por telefone, em nenhum momento o ministro negou a autoria das palavras que foram publicadas pela Folha de São Paulo. Disse, segundo o deputado Sóstenes Cavalcante, o ministro disse que estava avaliando como ele vai se explicar, como ele vai se posicionar. E qual é, nesse momento, o posicionamento da bancada evangélica no Congresso? De surpresa
O deputado Sóstenes Cavalcante diz que desconhece quem são esses pastores, Gilmar Santos, diz que são expressão do próprio deputado Sóstenes Cavalcante, Zé Ruelas, que não representam a bancada evangélica e que nenhum pedido de verba que eles levaram ao ministro e que eventualmente tenham sido atendidos passou pela bancada evangélica. Sóstenes Cavalcante diz que nesse momento não pediu a demissão do ministro, disse que deu um prazo para ele se explicar até amanhã de manhã diante da gravidade do que está acontecendo. E que amanhã de manhã, então, a bancada evangélica vai se posicionar. A pressão nesse momento é grande sobre o ministro, justamente porque esses pastores, especialmente esse pastor Gilmar Santos, não tem nenhuma vinculação com os deputados, com os parlamentares da frente, e eles desconheciam esse tipo de acesso prioritário às verbas da educação, inclusive citando o próprio presidente da República, que teria sido um pedido do presidente. Então, Sóstenes Cavalcante deve se posicionar oficialmente amanhã. E o curioso disso tudo é que, de repente, surgem umas figuras no cenário que a gente nunca ouviu falar, que ninguém nem sabe explicar direito como é, mas que, de alguma forma, tem acesso. É para onde vai o dinheiro, né? Sim. Porque para o cidadão interessa o quê? Para onde vai o dinheiro? Recebeu o dinheiro? O dinheiro é para quê? E para onde vai? E não é uma questão de perseguição religiosa em relação à bancada a ser evangélico, não ser da bancada ou ser da bancada. É uma questão que não é esse o caminho. O caminho não é por uma pessoa que tem um laço de amizade ou que consegue conversar num gabinete paralelo, num encontro paralelo, num hotel ou num restaurante e assim consegue a verba. Não pode ser esse o caminho de um dinheiro público. E me chamou a atenção, Fábio, que lendo sobre o assunto, as cidades do interior do Maranhão são as cidades citadas como cidades atendidas por esses pleitos desse pastor Gilmar. E que também são cidades que até agora não explicaram nada, se receberam dinheiro, se a obra existe, se não existe, por que esse pastor foi um interlocutor, foi um intermediário. E apareceu o nome de uma cidade que pouca gente conhece, porque ela fica no interior do Maranhão, que se chama Anajatuba. Anajatuba é uma cidade que fica às margens da ferrovia Carajás. Eu tive lá há 1 ano e 3 meses, curiosamente fazendo uma reportagem sobre denúncias de corrupção. Eu nunca vou esquecer a Anajatuba na minha vida. Quando eu vi a Anajatuba no noticiário hoje, eu falei assim, Anajatuba, de novo. Por quê? Porque quando eu estava em Anajatuba, investigando e acompanhando denúncias do Ministério Público de corrupção, de desvio de dinheiro de uma cidade vizinha que se chama Itapecurumirim, para um posto de saúde que nunca existiu e a população não tinha posto de saúde, mas o dinheiro chegou lá, uma cidadã de Itapecurumirim, vizinha a Anajatuba, teve um ataque na nossa frente, na frente da equipe de reportagem. Foi a nossa equipe de reportagem que socorreu. O posto de saúde mais próximo era o de Anajatuba. E a gente chegou lá meio-dia, tinha um posto que custou R$220 mil, mas não tinha enfermeiro, não tinha médico, não tinha nada. E essa cidadã maranhense, Maria do Carmo, morreu sem atendimento médico. Então, assim, nesse momento a gente tem que acompanhar os fatos com tranquilidade para que o ministro se explique, para que a presidência da República explique o que aconteceu, já que o presidente é citado, e que as prefeituras se expliquem. Esse dinheiro chegou, não chegou, existe a obra, não existe a obra, e por quê? Pelos caminhos tortos de uma relação via uma pessoa que não tem vínculo nenhum com o Ministério da Educação. Essas são as questões que têm que ser esclarecidas. Sem dúvida, a nossa reportagem de Brasília acaba de mandar mensagem para cá dizendo o seguinte, o MEC divulgou agora que vai se pronunciar por meio de uma nota até o fim do dia. Então, até o fim do dia deve ser emitida uma nota oficial do MEC para, quem sabe, sejam dadas as explicações do ministro Milton Ribeiro. E, ao que parece, o cerco ao ministro Milton Ribeiro vai se fechando, porque tem a pressão do Legislativo e tem, sobretudo, a pressão do Planalto. Claro. Porque ele disse o seguinte, aspas, foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Quer dizer, ou ele sustenta essa frase, e aí o presidente vai ter de se explicar, ou ele diz, não, usei o nome do presidente em vão. E aí não resta saída a não ser um pedido de demissão do ministro Milton Ribeiro. Então o cerco está se fechando. Sim, porque pela gravidade do que ele disse, não há... É exatamente isso, as pressões vêm de todos os lados. Não há outra saída a não ser que ele deixe bem claro o que ele quis dizer com um pedido especial do presidente da República.